Queridos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Preste atenção no que eu vou dizer. Os judeus e os romanos não foram a causa da morte de Jesus. Você sabia disso? A causa da morte de Jesus foram os nossos pecados. Os judeus e os romanos crucificaram. Os judeus condenam Jesus por blasfêmia. Os romanos o crucificam. Mas o que mata Jesus são os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Olha o que a Bíblia diz. Na verdade, olha o que o próprio Jesus declarou em João capítulo 10, versículo 17. E aí eu vou pedir para que você, que tem Bíblia, ficasse com a Bíblia aberta ou bem ligada aí, para você acompanhar todos os textos que nós iremos meditar juntos hoje. Jesus declarou: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Preste atenção no que Jesus diz agora: ninguém a tira de mim. Prestou atenção nisso? É óbvio que, se Jesus é Deus e nós cremos que Ele é Deus, o homem seja incapaz de tirar-lhe a vida. Se Jesus não tomasse a decisão de entregar a vida, ninguém seria capaz de tirá-la. E quando Jesus afirma essa verdade, o que Ele está deixando bem claro para cada um de nós é que a morte de Jesus na cruz é sacrificial. Consegue entender isso? Ela é sacrificial por quê? Porque Ele é quem a está entregando. E você precisa abrir o seu coração e a sua mente para entender isso. Porque durante séculos, a igreja primitiva perseguiu o judaísmo. Líderes dessa igreja se tornaram antissemitas, tendo como verdade que os judeus foram responsáveis pela morte de Jesus, por uma falta de interpretação bíblica ou por um equívoco no que diz respeito à interpretação do que de fato o sacrifício de Jesus representa. Quando Jesus diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la, Ele está deixando claro que Ele tem poder sobre sua vida. Ele tem poder para dar e poder para retomar. Só Deus tem esse poder. Você não tem poder de entregar a sua vida e retomá-la, tem? Alguém aqui tem o poder ou a certeza que, se sair daquela porta para fora e morrer nesse momento, nesse instante, retornará à vida por uma simples decisão? Gente, eu vou sair daqui, vou morrer agora, mas eu já volto, rapidinho, eu morro e já volto, morro e ressuscito. Esses dias eu brinquei em casa, né? Minha filha cochilou na sala, depois chegou da escola, e ela acordou meio grogue de tanto sono que ela cultivou. Alguém já acordou assim? Você não sabe se você está aqui ou no País das Maravilhas, você está meio aqui ou em Nárnia, né? Eu brinco lá em casa. Volta, você está em Nárnia. E a Manu acordou meio cambaleando, e aí eu rápido disse assim para a Carol: morreu e ressuscitou. E a Carol rachou o bico de dar risada, porque ela não sabia onde estava, né? Pisando meio bambo. Mas, brincadeiras à parte, olha, nós não temos o poder de entregar e retomar a vida, nós não temos esse poder, mas Jesus tem. E Jesus está deixando bem claro que a sua morte, ela não teria como responsável ou como culpado pessoa X ou Y, mas os nossos pecados. O que significa que, se Jesus tivesse vindo em nosso tempo, em nossos dias, nós faríamos o mesmo, porque Ele precisava cumprir o propósito do Pai. Então, de qualquer forma, este ato sacrificial aconteceria. Quantos entenderam isso aqui? Digam amém. Jesus está dizendo: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Aí Ele acrescenta dizendo: tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então, para Jesus não era segredo que Ele iria morrer e que Ele iria ressuscitar. Na verdade, Ele está dizendo o tempo inteiro que Ele e o Pai são um, e que este poder de entregar a vida e retomar a vida estava sobre Ele. Essa autoridade Ele
tinha. Então nós precisamos ter essa convicção no nosso coração, que o que matou o meu Jesus, seu Jesus, o nosso Jesus, foram os nossos pecados. Pelo seu pecado ele padeceu morte de cruz, mas para a nossa ressurreição e vida eterna, ele também ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e isso é Páscoa para nós. É Cristo triunfando sobre a morte, com as chaves do inferno, e nos dando a garantia de que agora nem a morte, nem o inferno, nem potestade, nem principado, nem profundidade, nem altura, nem seres espirituais poderão nos separar do amor de Deus. Então, ter essa convicção é extremamente importante para nós entendermos o que Páscoa representa. Agora, presta atenção no que eu vou dizer para você. Existe um texto na palavra de Deus, chamado de proto-evangelho, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 21, eu quero ler com você. Gênesis capítulo 3, versículo 21, está escrito assim: O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Preste atenção nisso aqui. Quando a humanidade peca, e nós sabemos que Adão é o progenitor de toda a humanidade, por isso que em Adão todos pecaram, ok? Então, Adão e Eva são os primeiros. Obviamente o que vem a seguir, o que eles vão reproduzindo, vem caminhando debaixo da mesma genética. E não só da mesma genética, mas da mesma cultura. E esse peso vem sendo arrastado pela humanidade. Bom, quando Adão e Eva pecaram, então eles submetem toda a humanidade ao preço do pecado. E a Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. Todos pecaram e todos foram destituídos, separados da glória de Deus. O que significa que o homem agora não consegue por si mesmo estabelecer nenhum tipo de conexão com Deus, apesar das suas tentativas, que é de onde surge a religião, do termo latim religare, que é a tentativa humana de se reconectar a Deus. Presta atenção, isso se dá porque o homem, com a sua própria força, com as suas próprias mãos, ele tenta estabelecer com Deus comunhão, mas ele não consegue. Então a salvação não é algo que eu desfruto das minhas tentativas em tentar reconectar-me com Deus e garantir essa salvação. Pelo contrário, a salvação é resultado da ação de Deus em vir ao nosso encontro e nos resgatar da perdição. Como eu sempre digo aqui, uma das frases que mais gosto de Billy Graham, um grande evangelista, é que o grande feito da história dos homens não foi o homem ter pisado na lua, foi Deus ter pisado na terra. Isso de fato se dá por meio de Jesus, e é isso o que nos alcançou. Agora, preste atenção numa coisa. O homem e a mulher que pecam no jardim sentem vergonha da sua nudez diante de Deus. Então a Bíblia diz que eles pegam folhas de figueira e se cobrem. Está aí o motivo pelo qual Jesus, olhando para uma figueira, depois de ter saído do templo em Jerusalém, depois de ter sido ovacionado, depois da entrada triunfal, o texto diz que Jesus, saindo de Jerusalém para Betânia, ele passa por uma figueira. Depois, no dia seguinte, ele vai voltar para o templo e a figueira está seca, porque Jesus, quando passa pela figueira, procura fruto no meio das folhas e não encontra. E não encontrando, ele olha para a figueira e ele lança uma palavra que ela nunca mais iria produzir, e a figueira seca. E Pedro, olhando para a figueira seca no dia seguinte, ele fica apavorado, os discípulos ficam assustados com aquilo. E aquela figueira representava a tentativa humana de tentar cobrir sua própria nudez, a tentativa humana de tentar encontrar redenção naquilo que faz segundo as suas próprias obras. O nome daquilo é propaganda enganosa, é quando nós achamos que a salvação é por meio de obras e não por meio de fé em Cristo Jesus. E sabe qual é o resultado de todas as vezes que nós tentamos produzir frutos para a salvação sem uma intervenção divina? A gente morre seco, não produz. Então a salvação não é obra dos homens, a salvação é obra de Deus por meio de Jesus Cristo. E olha só, o que aquela figueira representa é a tentativa desde Adão de tentar cobrir a nudez com folhas de figueira, tentar resolver o problema do pecado com a sua própria ação.
Então, o que são folhas de figueira? É a tentativa humana de garantir salvação para si. Isso representa as religiões da terra, isso representa as convicções humanas que tentam garantir salvação por meio da sua própria convicção, por meio da sua própria ciência, por meio da sua própria força. É uma árvore infrutífera, não produz frutos de verdade. O que produz são folhas. Eu posso falar uma coisa? Folhas podem até te alimentar, mas não saciarão a fome da sua alma. Podem encher a sua barriga, mas não pode nutrir o seu corpo. Então, as folhas são tentativas fracassadas, vãs, que nós tentamos, que a gente se dedica a tentar, mas que não produz frutos. Então, o que é que Deus faz? Quando o homem tenta, e tenta de forma equivocada, o texto diz que Deus no jardim sacrifica um animal, segundo as tradições um cordeiro, e ele pega a pele desse animal e cobre a nudez de Adão e Eva, como quem diz assim: as folhas de figueira não poderão resolver o seu problema, mas eu tenho a solução para ele: o sacrifício de um cordeiro. Então, quando Deus cobre a nudez de Adão e Eva, Deus está deixando claro o seu plano em salvá-los. No jardim, quando Deus cobre a nudez de Adão e Eva, Deus já está apontando para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que segundo João Batista, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E meus irmãos, nessa manhã eu quero refletir com você sobre esse cordeiro, de forma bem rápida. Pensar com você que aquele cordeiro sacrificado no jardim não apontava apenas para Cristo Jesus, mas para o nascimento da igreja. Porque através daquele sacrifício agora, Deus está colocando Adão e Eva para fora do jardim, para que eles não comam do fruto da árvore da vida e vivam eternamente. Isso aqui parece dialético, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a proposta de Deus por intermédio de Jesus é nos oferecer vida eterna. E agora a gente está pensando aqui que ele tira Adão e Eva para que eles não vivam eternamente. Por quê? E a resposta é simples: porque se Adão e Eva comem da árvore da vida em pecado, eles viveriam eternamente em pecado. Não teriam como se arrepender do pecado, seriam como os anjos caídos que pecaram em eternidade. Não haveria perdão, não haveria remissão para os pecados, não haveria conversão para eles. E aqui que está o cuidado de Deus em relação à nossa história. Deus não está expulsando Adão e Eva do jardim porque os odeia. Se Deus de fato os odiasse, Deus não expulsaria eles do jardim do Éden, mas os teria matado e os enviado para o inferno, como muitos pintam aí, como muitos retratam Deus. Mas não é isso que Deus faz. Deus, pelo contrário, os tira do jardim para que eles tenham a chance de se arrependerem dos seus pecados e serem perdoados. Agora, esse perdão só é possível por intermédio de Jesus. E o que é Páscoa? Páscoa é isso: é o momento em que um cordeiro é sacrificado e o rebanho é tirado de um lugar e levado para o outro. E essa prática, ela se dá primeiramente por Deus no jardim, depois os nômades, eles mantêm essa tradição. Você sabia que a Páscoa, ela não tem início nos hebreus quando eles saem do Egito e vão para Canaã? Antes disso, os nômades, em um período do ano, e na verdade a Páscoa acontece mesmo em abril, segundo as tradições judaicas, então eles pegavam o seu rebanho, paravam de um lado, transicional, sacrificavam um cordeiro a uma divindade e atravessavam a linha para o outro lado. Então esse processo de transição se dava depois de um sacrifício. E a ideia era o seguinte: se a gente sacrifica um cordeiro a uma divindade antes de atravessar, então nós teremos a garantia de proteção e vida para o rebanho que atravessará. Bom, essa prática agora vai ser reproduzida pelos hebreus quando eles saem do Egito, antes de chegarem em Canaã. Veja, antes deles cruzarem a linha, eles estão saindo do Egito, e depois da última praga, o que é que eles celebram? O Pessah, a Páscoa, que nada mais é do que passar por cima, segundo a etimologia da sua palavra. Então, é atravessar a linha, sobreviver diante da morte. Agora presta atenção numa coisa:
esta Páscoa que vem acontecendo desde o jardim do Éden, entre os nômades, depois agora acontecendo entre os hebreus, nada mais é do que um apontamento para o que Cristo faria por mim e por você na cruz do Calvário. Então Páscoa não é ovo de Páscoa, não é chocolate, não é almoço em família, não é janta celebrativa. Páscoa é o pecado da humanidade sobre os ombros do Cristo Redentor, e Ele padecendo segundo a sua própria escolha, ressuscitando ao terceiro dia para a nossa salvação. Páscoa é redenção, queridos. Páscoa é ressurreição. Então, na verdade, o que nos garante a passagem desta vida para a eternidade é o sacrifício de um cordeiro. Qual cordeiro? Jesus. Sendo assim, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em alguns textos comigo. Romanos capítulo 1, versículo 4. Presta atenção no que eu vou dizer para você, ou melhor, o que a Bíblia está dizendo. O texto diz: e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é declarado, pode manter no 4, ele é declarado Filho de Deus com poder, por meio do que, queridos? Por meio da sua ressurreição. A prova da divindade de Cristo com poder se dá por meio da ressurreição. A ressurreição de Jesus não é uma ideia ilúdica, não é uma invenção humana, não é projeto de homens. A ressurreição de Cristo é um fato, e mesmo que a humanidade de alguma forma tenta rejeitar esse fato, nós temos a convicção desse fato, e um dos motivos estamos aqui. Se Cristo Jesus não tivesse ressuscitado entre os mortos, como diz o apóstolo Paulo, nós seríamos dignos de pena, não teríamos perdão dos nossos pecados, estaríamos condenados à morte eterna. Queridos, a ressurreição de Jesus é a prova da sua divindade, de forma que, se Páscoa está ligada ao ato sacrificial de Jesus, e para nós cristãos Páscoa é a ressurreição de Cristo, não é apenas a morte do Cordeiro, mas é a vida dele. Então nós precisamos entender o que a ressurreição de Cristo imputa a nós, o que a ressurreição de Cristo significa para nós enquanto cristãos. Porque se eu digo eu sou cristão, mas eu não creio na ressurreição de Cristo, você não é cristão, você é um simpatizante da fé. Porque o que dá base à nossa fé e verdadeira fé é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Cristo foi um evento tão poderoso que se atesta pela sua divindade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz. A palavra de Deus é assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio do que, queridos? Por meio, o que é regenerar? É dar um novo significado. Regenerar é juntar os cacos quebrados e fazer novo. O que é que Deus fez por meio da ressurreição de Cristo? Ele nos pegou maltrapilhos no mundo e nos deu uma nova identidade. Nos pegou mendigos à margem de uma sociedade pecaminosa e nos chamou de filhos. Por meio da sua ressurreição, nós temos a garantia de vida eterna, queridos, porque por meio da ressurreição, nós recebemos uma viva esperança. A nossa viva esperança não está no ambiente do culto, não está nas falas belas de um líder. A nossa esperança viva está na ressurreição do Cristo, nosso Senhor e Salvador. A esperança da igreja, ela é viva. Agora deixa eu te falar uma coisa: existe uma esperança no mundo também. Existe. O mundo tem muita esperança. Você conversa com um jovem sonhador e ele é cheio de esperança de que os seus sonhos se tornarão uma realidade. Você conversa com alguém enfermo
E o enfermo, muitas vezes, mesmo rejeitando a verdade de Deus, ele tem muita esperança de que vai vencer a enfermidade por meio da medicina e dos eventos científicos. Você conversa com o ímpio e mesmo ateu, ele tem esperança de que a vida que ele vai viver aqui na terra será uma boa vida. Então o ímpio também tem esperança. O problema é que a esperança do ímpio é morta. E por que é morta? Porque ela terminará na sua morte. Ela é morta porque ela terminará na realização daquela meta, no alcance daquele projeto. Ele tem esperança até que aquilo se concretize, ele tem esperança até que aquilo se realize, mas nós não. Um projeto realizando ou não realizando, uma meta sendo alcançada ou não alcançada, um milagre acontecendo ou não acontecendo, a nossa esperança permanece de pé. Porque a nossa esperança não está relacionada ao que somos capazes de fazer, mas ao que Cristo Jesus fez por nós ao ressuscitar dentre os mortos. Queridos, a viva esperança da igreja está na convicção acerca da ressurreição de Cristo. Se eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu tenho viva esperança. Por quê? Porque sei que nem mesmo a morte será o meu fim. Nem mesmo a morte. Porque temos essa viva esperança? Porque nós somos o povo que não teme a morte. Porque sabemos que a morte para nós não é o fim. E por que sabemos? Porque não foi para o nosso Senhor, não foi para Jesus. E agora em Jesus temos a garantia da mesma promessa. A Bíblia diz que porque Ele ressuscitou, nós também com Ele ressuscitaremos. Quantos estão aqui, digam amém. A Bíblia diz, queridos, em Romanos capítulo 4, versículo 25. Ele foi entregue à morte por nossos. Ele foi entregue à morte por nossos. E ressuscitado para nossa. Então preste atenção, enquanto muitas pessoas ao longo dessa semana choraram um choro fingido pela morte de Cristo, nós nos alegramos pela sua ressurreição. E por que nos alegramos pela sua ressurreição? Porque é por meio da sua ressurreição que nós nos tornamos justos. Eu vou te explicar. Nós não somos justos porque somos perfeitos, não somos justos porque não pecamos, não somos justos porque somos melhores que o mundo, não somos justos porque somos melhores que o ímpio, não somos justos porque somos melhores do que o nosso vizinho. Não, nós somos justos porque fomos justificados por meio da ressurreição de Jesus. Então quando você lê a sua Bíblia a partir de hoje, você identificar promessas para os justos enquanto condenação para o ímpio, lembre-se, você não é justo porque você é bom. Você é justo porque você creu em Jesus, creu na sua ressurreição. E a ressurreição de Jesus nos justifica. Essa justificação é a ação do próprio Cristo em nos absolver da condenação. Então, numa linguagem de júri e fórum, para os nossos advogados aí, né, Obim? O que acontece é o seguinte: Deus é o juiz. O preço do pecado é a morte. Nós temos um advogado de acusação, um promotor de justiça e um advogado de defesa. O advogado de acusação, Obim, tem provas na mão de que nós cometemos pecado. E o juiz, que não é qualquer juiz, mas é justo juiz, precisa punir. E o preço do pecado é a condenação à morte. Então, quando as provas são dadas e a sentença está para ser dada, o advogado de defesa entra em cena. E quando o advogado de defesa entra em cena, ele diz: essa dívida está paga, essa dívida está quitada. De fato, Natan, o Rubinho, todos nós merecíamos a morte. As provas estão aí. Eles pecaram, todos pecaram. Porém, alguém já pagou o preço. Então Jesus vem com as provas. E quais são as provas? Olha as minhas mãos. Olha o meu lado transpassado. Uma morte, uma ressurreição, para que todos os que creem pudessem viver eternamente.
fomos justificados, não é porque pagamos a própria dívida, fomos justificados porque Cristo Jesus pagou a nossa dívida. Na cruz do Calvário, uma das declarações do Cristo é tetelestai, um termo grego utilizado na hora de uma quitação de dívida, na hora de uma redenção de um credor, na hora de resolver um problema de quem deve. Dívida paga, está consumado. A morte de Jesus é a prova de que os nossos pecados carregavam uma culpa, um preço, uma dívida. Mas a sua ressurreição é a prova de que Ele quitou a dívida e que nós fomos por meio dele justificados. Por isso, crer na ressurreição de Cristo é extremamente importante para nós. Celebrar Jesus pela sua vida, para nós, é a base da nossa fé. Então, queridos, nós não somos dos que lamentam a morte de Jesus com dó e pena. Nós somos daqueles que choram por arrependimento, por saber que o que colocou o Cristo da nossa salvação na cruz foram os nossos pecados. Mas ao mesmo tempo que choramos, as nossas lágrimas são consoladas, porque Ele ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre. Ele vive, o nosso Cristo vive. Ressuscitou. Ele ressuscitou. A justificação é a declaração legal da paz de Deus, que garante que nós somos justos e nossa condenação foi cancelada. Você pode dizer para alguém que está do seu lado, diga: a sua condenação foi cancelada. Por meio da ressurreição de Cristo, queridos, nós fomos justificados. Eu caminho para o final. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz. Vocês podem ler comigo esse texto aqui? 1, 2, 3. Você tem ideia ou noção mínima do que a ressurreição de Cristo de fato representa a nós? Meus irmãos, se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, nossa fé seria inútil, por alguns motivos. Primeiro, você está lutando para vencer o pecado? Sim ou não? Você luta para viver uma vida mesmo inserida no mundo, não contaminada pelo mundo? Sim ou não? Nós somos a espécie da garça, pisando o brejo, a sujeira. Já disse isso aqui. Já viu como é que é as penas da garça? Branca, não é? Sempre muito limpa, sim ou não? Mas por onde a garça anda? Por onde ela caminha? Pelos pântanos, pela sujeira. Mas não suja as penas. Nós somos esse povo. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Andamos em ambientes obscuros, sujos, cheios de contaminação, pecados, imundícias, mas não nos contaminamos com isso. Nós lutamos contra nós mesmos, lutamos contra a nossa própria vontade, pelejamos contra os nossos próprios desejos, que infelizmente são corrompidos e tendem ao pecado. E você pode olhar para mim cheio de arrogância e orgulho e dizer: não, eu não peco, eu sou perfeito. Então, eu te convido a fazer um teste comigo. Vamos orar para que Deus exponha todos os seus pensamentos em praça pública. Eu quero ver se você teria coragem de andar na rua. Vou melhorar isso. Vamos imaginar que existisse alguma possibilidade do desenvolvimento de uma câmera capaz de reprojetar todos os pensamentos que passam pela sua mente durante um dia, da hora que você acorda à hora que você se deita, e esses pensamentos fossem reprojetados para toda a nação, em rede nacional. Todas as mídias tivessem acesso a todos os seus pensamentos. Você teria coragem de sair na rua? Teria coragem de caminhar pelas ruas da sua cidade? Eu duvido. Eu duvido. Por exemplo, agora você pode estar pensando assim: que saco que eu vi na igreja hoje de manhã. Talvez até o meio-dia você vai brigar com alguém e você vai pensar assim: que vontade de matar essa pessoa. Talvez até o final da tarde
você vai ficar um pouquinho agitado, um pouquinho nervoso, e vai pensar: minha vida é uma coisa muito suja e fedida, para não falar a palavra chula aqui do púlpito. E talvez até à noite, enquanto você colocar a cabeça no travesseiro, você vai odiar o teu pai, a tua mãe, ou alguém que te fez vir para o culto hoje para pagar uma dívida, uma promessa. Talvez até o final do dia você não vai sequer pensar o quanto a tua mente é imunda, baixa, suja. Mas apesar disso, o Espírito de Deus que opera em você não te deixa sucumbir a esses desejos mesquinhos, a esses pensamentos fúteis e vazios. Então, queridos, nós não somos bons porque nascemos bons ou porque conseguimos ser bons. Nós nos tornamos bons à medida em que vamos nos parecendo com Cristo, que é bom. Nós vamos nos tornando bons à medida em que Ele vai nos limpando, nos purificando, nos regenerando, nos transformando. Ninguém aqui é bom o suficiente. De forma que essa convicção precisa nos fazer pensar que se Cristo não tivesse ressuscitado entre os mortos, toda essa luta contra o pecado seria em vão. Em vão. Toda essa luta contra esse vício, toda essa resistência contra esse pecadinho de estimação que você custa em abrir mão, todo esse embate, essa guerra que você vive dentro de você, para não satisfazer a sua própria vontade, antes satisfazer a vontade de Deus, seria inútil. Agora, não dá para acreditar meia boca, não dá para ficar em cima do muro quanto a essa convicção. Ou você crê na ressurreição de Jesus, ou você não crê. Para o que não crê, a Bíblia já diz: está sujo, suje-se mais. Mas para o que crê, a Bíblia diz: está limpo, limpe-se mais. De forma que, se eu creio na ressurreição de Cristo, eu devo lutar contra os meus desejos, eu devo lutar contra o pecado, eu devo lutar para não me contaminar no mundo aí fora, porque da mesma forma que Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele voltará como Senhor para arrebatar a sua igreja. E essa convicção precisa estar clara em nós. Se Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo. Se Ele está vivo, Ele voltará. Agora, se Ele não ressuscitou dentre os mortos, Ele está morto. E se Ele está morto, em vão é a sua fé, inútil é a sua fé. Então, viver uma vida em pecado seria normal. E sabe por que existem muitos cristãos dentro da casa de Deus que perseveram na imundícia do mundo, nas práticas pecaminosas do mundo, porque não tem clareza acerca da ressurreição de Jesus. Então essa manhã eu quero dizer para você que o Filho de Deus vive. E a Bíblia diz que o Pai o exaltou, Ele deu um nome que é sobre todo nome. E logo, logo, não vai demorar muito não, aquele que advoga se tornará juiz. E quando ele se tornar juiz, aqueles que não creram não terão quem o defenda. Porque o único que poderia perdoar o homem do pecado já não estará lá mais para perdoar, mas para condenar os incrédulos. Você entende essa mudança? E esse dia está chegando, queridos. O dia que Jesus assumirá a sua posição de juiz. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. O problema é que muita gente vai confessar que Ele é Senhor tarde demais. Porque Jesus declarou em João 20: bem-aventurados que não viram, mas creram. Apesar de não estarmos vendo Jesus agora, nós temos a convicção de que Ele ressuscitou dentre os mortos. E o nosso galardão será maior do que o galardão daqueles que viram. Porque apesar de não vermos, cremos. Queridos, eu termino então dizendo que a nossa fé, ela não é inútil, porque Cristo ressuscitou. E eu vou te provar isso biblicamente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4. Eu tenho 3 minutos, vai dar tempo. Versículo 4 diz assim: foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, ou seja, segundo o que a palavra dele já prometia. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Vai. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só
a maioria dos quais ainda, embora alguns já tenham adormecido. Ou seja, Paulo está dizendo, nós temos testemunhas de mais de 500 irmãos, de que viram Jesus ressuscitado dentre os mortos. E aí alguns vão dizer, não é que ele ressuscitou, é que ele teve um desmaio na cruz, o deram como morto, e aí então ele levanta do túmulo e sai por aí. Meu irmão, se você olhar as tradições históricas, eu não estou falando da Bíblia agora, eu estou falando de tradições históricas, como Flávio Josefo e tantos outros, que nada têm de cristãos, que pelo contrário são contra a cruz de Cristo e a fé cristã. Eles vão deixar claro que há provas históricas. E aí você sabe que uma das formas de se comprovar cientificamente um fato é comparando registros históricos de pontos diferentes. Por que você sabe, por exemplo, que Freud existiu? Por quê você tem essa convicção? Porque se pegam escritos e manuscritos de várias partes do mundo que retratam a verdade da sua existência, e ao comparar essas verdades, se passa então a defender. Por que nós sabemos que Sócrates existiu? Por que nós sabemos que Demócritus existiu? Por que nós sabemos? Por conta de comparação histórica. Bom, há muitas comparações históricas feitas acerca do sacrifício de Jesus na cruz, e todas elas comprovam que ele foi transpassado, ou seja, morto. Agora, existe mais de 500 pessoas dizendo que o viu ressuscitado. Não foram só os apóstolos. Bom, se isso não bastar para você, então eu preciso relatar o testemunho de alguém que perseguiu o evangelho e não cria em Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, o nome dele era Paulo. Eu não sei se você sabe, mas Paulo era perseguidor da igreja. E ele foi responsável pelo primeiro assassinato de um cristão depois da morte de Jesus. Ou seja, o primeiro mártir, a primeira testemunha a morrer por amor ao evangelho foi Estevão. O foi por meio de uma ordem dada por Saulo de Tarso, Paulo. E esse homem que persegue a igreja de Jesus, esse homem que não crê, não só não crê, ele odeia, não só odeia, ele persegue, não só persegue, ele mata quem crê. Ele é o inimigo da cruz de Cristo. Esse homem dá o seguinte testemunho: depois disso, apareceu a mais 500. Vai para o versículo 30. 15 e 30. Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Paulo está dizendo, por que vocês acham que a gente está aí correndo o risco de morrer por conta daquilo que nós estamos anunciando, que é a ressurreição de Jesus, se isso não fosse verdade? Vocês acham mesmo que a gente estaria colocando a nossa vida em risco, em perigo por uma mentira? Esses camaradas estavam sendo perseguidos e mortos pelo caminho por afirmarem terem visto Jesus ressuscitado. Agora, isso daqui é a fala do perseguidor, tá? Que se converteu. Olha o versículo 31. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo está dizendo que enfrenta a morte todos os dias. Versículo 32. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo usa uma filosofia romana. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos, como quem diz assim, olha, se Cristo não tivesse ressuscitado entre os mortos, então viva a sua vida de forma regalada, sem culpa, faça o que você quiser, sua vida vai terminar na morte. Mas Paulo está dizendo, mas isso não é verdade. Eu não só o vi ressuscitado entre os mortos, como enfrentei bestas feras por essa verdade. Eu não só o vi ressuscitado entre os mortos, como eu também sou entregue à morte todos os dias. Corro o risco de vida diariamente por defender essa verdade que eu vi. Versículo 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo está dizendo, cuidado com essas pessoas que rejeitam a cruz, que rejeitam a ressurreição de Cristo, que tentam te convencer de que ele não é uma verdade. Essas pessoas estão te corrompendo e te aproximando da condenação eterna. Cuidado. Versículo 34. Como justos,
recuperem o bom senso e parem de pecar. Isso é pesado. Ele está dizendo: vocês que foram justificados pela ressurreição de Cristo, recuperem o bom senso, a mente de vocês não anda certa, e parem de pecar. Quem está falando isso é alguém que perseguiu e agora é perseguido porque teve uma visão. Deixa eu te falar, Paulo não se converteu ao cristianismo porque alguém convidou ele para ir num culto. Ele odiava a igreja de Jesus. Paulo não se converteu porque alguém sentou com ele com paciência e lhe ensinou as escrituras. Paulo era doutor da lei e ele não conseguia enxergar Jesus nas escrituras, ele não tinha essa revelação. Ninguém poderia convencê-lo com argumentos. Ele era doutor de doutor, fariseu de fariseu. Ele foi criado aos pés da mente mais genial dos seus dias, Gamaliel, e segundo as tradições orais, ele se tornou maior do que o doutor da lei da sua época. Paulo não era só o aluno prodígio, ele era a mente mais prodigiosa dos seus dias, dentro do farisaísmo. Esse homem cheio de convicções, que persegue o evangelho por conta da sua ciência, por conta da sua convicção, ele se converte porque ele viu Jesus. Jesus ressuscitado apareceu para ele e disse para ele: Saulo, Saulo, por que recalcitrares contra os aguilhões? Por que me persegues? Paulo cai no chão, fica cego, porque antes dele ver o que não era capaz de ver, Jesus precisa mostrar para ele que ele não via de verdade. Cego. E muitas vezes a nossa razão nos cega, as nossas convicções nos cega. Eu já duvidei, eu pesquisei, me aprofundei por não acreditar. Se eu já fui um ateu? Talvez. Mas diante das dores que eu enfrentei na vida, crescendo dentro de um ambiente chamado igreja, diante de tantas frustrações, decepções, eu duvidei. Mas a minha dúvida me fez buscar, me fez ter curiosidade, me fez abrir as escrituras. Sabe o que eu descobri? Que eu era cego, mas agora vejo. Agora vejo porque eu tive encontro com Jesus. E não é um encontro com a igreja, não é um encontro com o pastor que vai abrir a sua visão, mas um encontro com Jesus te fará enxergar aquilo que a razão humana é incapaz de enxergar. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e está na hora de você ter bom senso de novo e parar de pecar. Pare. Pois alguns que não têm conhecimento de Deus, digo isso para a vergonha de vocês. Versículo 35. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Versículo 36. Insensato, o que vocês semeiam não nasce a não ser que morra. Ele usa a figura da linguagem da semente. Vai, versículo 37. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Versículo 38. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível e ressuscita imperecível. Então, se você quer saber por que os discípulos tiveram dificuldade de reconhecer Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos, está aí a explicação. Porque quando ele ressuscita, o corpo que era perecível agora é imperecível. Vou te responder uma pergunta: os bebês que morreram lá no céu continuarão bebês? Os fetos que morreram lá no céu continuarão sendo fetos? Os idosos que morrem lá no céu serão idosos? Não, queridos. Você pode ter certeza de uma coisa:
lá no céu nós estaremos na estatura do varão perfeito. O corpo no seu estágio pleno de maturidade, conhecimento, ciência, saúde física, saúde mental. A Bíblia diz que lá não haverá morte, porque aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Lá não haverá choro, porque aquilo que causa o choro não causará mais. Lá não haverá lamento, porque aquilo que causa lamento não causará mais. Lá não haverá morte, porque a Bíblia diz que ao homem é dado apenas uma morte. Então, se eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu preciso crer que todos aqueles que morreram em Cristo com Ele também ressuscitarão. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses que quando Cristo descer nas nuvens, primeiro aqueles que morreram e descansam em Cristo ressuscitarão. Nós os veremos. Depois, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Imagina esse encontro. Quando nós chegarmos nas nuvens e revermos os nossos amados em Cristo, imagina a beleza desse encontro. Nós não só os veremos, mas adoraremos ao Cristo juntos, mais uma vez. Mas a minha alma se desespera por aqueles que vão ficar olhando, sendo espectadores, vendo nos noticiários, acompanhando nas redes sociais, que foram deixados para trás não porque Deus rejeitou, mas porque escolheram não crer, porque escolheram o pecado, porque escolheram manter uma vida perversa. E eu posso falar uma coisa, meus irmãos? Esse dia está chegando. E se eu fosse você, eu já definiria de uma vez por todas a fé: ou você crê, ou você não crê. Você precisa fazer um favor para si. Se você crê de verdade, livre-se de tudo aquilo que te atrapalha. Mas se você não crê, não perca o seu tempo com uma fé fingida. Não perca. Você está prejudicando a sua própria vida. Quem quer viver pelos prazeres, mergulhe e se deleite nos prazeres. Mas quem quer viver para Cristo, morra para si mesmo e ressuscite com Ele para uma vida eterna. Porque aqueles que estão em Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Alguém crê nessa palavra?